Oi, bem-vindos ao canal da minha família. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Natália Curato. E ao longo dos vídeos, minha família vai aparecendo que eles são um pouquinho tímidos. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês a respeito mais ou menos dos gastos que a gente teve até agora para a retirada do visto canadense. Pra quem não viu o vídeo anterior, a gente tá rumo ao Canadá, que eu vou fazer uma pós na minha área lá. Então, eu vou falar um pouquinho dos gastos agora. Vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui pra baixo, que eu fiz uma colinha aqui, porque números e mais números é difícil de guardar, né, gente? Bom, nosso primeiro gasto foi com a retirada do passaporte. O passaporte saiu, pra gente retirar cada um, saiu R$257. Então, no meu caso foram 3, então eu gastei 771 mais ou menos com os passaportes. O meu segundo gasto foi que pra dar entrada no visto, eu preciso já ter a minha LOA, que eles chamam, né? Que é uma carta de aceitação na faculdade. Então, no meu caso, eu fiz o teste de proficiência em inglês para a faculdade e o meu inglês ainda não estava num nível adequado para entrar na faculdade. E lá, como eles têm muitos imigrantes e a maioria o inglês também não tá naquele jeitinho, então eles têm o que eles chamam de Pathway, que é tipo um cursinho aqui pra gente no Brasil. Só que é um cursinho focado na língua inglesa e nas matérias que você vai ter assim na sua faculdade. Então, como fazer um trabalho, essas coisas. E lá eles chamam isso de Pathway. Esse Pathway eu consegui através de uma agência. Eu escolhi o Pathway da ILAC, que é o que é mais aceito nas universidades. Então, eles te dão duas opções, né? Eles te dão a opção de você pagar a matrícula e já o Pathway completo, da quantidade de meses que você vai fazer. E eles te dão a opção de você pagar somente a matrícula. E aí, quando você chegar lá, você vai terminar a sua inscrição e aí você tem que pagar o curso completo. No meu caso, eu escolhi pagar só a matrícula, porque como era a minha primeira vez saindo do país, a primeira vez tirando visto, tudo, e eu fiquei com medo do visto dar alguma coisa errada e acabar não sendo aprovado. E aí eles te devolvem uma parte, mas não é o total, então eu preferi pagar só a matrícula. No meu caso, quando eu fui fechar com a ILAC, só a matrícula era $180 canadenses. E aí isso na taxa do dia do dólar, quando eu fiz o pagamento, deu um total de R$722. E aí vieram o nosso terceiro gasto. O nosso terceiro gasto, como o meu marido já havia saído do país, tudo, mas eu é a primeira vez. E como é um processo diferente para retirada, para solicitação desse visto, então a gente se sentiu mais à vontade fechando com uma empresa para fazer a retirada desse visto. E aí essa empresa ela tem duas opções. A primeira opção é só a documentação do visto, a assessoria deles, tudo, mas as traduções juramentadas você teria que pagar a parte e correr atrás disso. E eles têm um segundo pacote, que é um valor um pouquinho maior, porém, no nosso caso, a gente achou que se adequou melhor. Porque, caso o visto fosse negado, eles te davam um desconto de 50% na próxima aplicação e as traduções juramentadas já estavam inclusas. Então, a gente não tinha que correr atrás disso também separadamente. Então, facilitava muito. Então, pra gente, a gente achou que valia mais a pena. E essa segunda opção, por ela ser um valor um pouquinho mais alto, eles parcelavam. Então, pra gente também estava mais adequado que a gente conseguia parcelar esse valor. Então, com a assessoria, a gente gastou um total de R$4.343. Isso parcelado. Eles parcelavam, se eu não me engano, acho que em 10 vezes. Então, ficava mais suave pra gente pagar até a retirada do visto. Bom, o nosso quarto gasto foi aí sim com a faculdade. Por quê? Eu tentei dar entrada no visto canadense somente com o Pathway, com a carta de aceitação do Pathway. Porém, o pessoal da assessoria me orientou a fazer o quê? Que eu precisava já da carta de aceitação da faculdade. Por quê? Porque se eu entrasse só com a do Pathway, ele não entraria como estudante, porque aí ele entraria como um visto só de curso de inglês, então ele entraria como visto de turista. E eu queria um visto de estudante. Então, eu precisava dessa carta da faculdade.
Aí eu comecei a procurar as faculdades, o curso que eu queria, em quais faculdades tinha. E aí eu achei a Fendt, que ela é parceira, por acaso, da ILAC, que é onde eu vou fazer meu PEFOI. E aí no dia que eu fui fechar com eles estavam com uma promoção maravilhosa pra mim, que foi muito boa. Que eles te dão, se você desse um sinal pra eles do primeiro semestre, eles pediam $2.300 canadenses de sinal. Eles te isentavam da taxa de matrícula e você ainda ganhava algumas semanas no PEFOI de graça. Então, o valor que eu vou pagar quando eu chegar lá no PEFOI vai ser menor do que o que eu tava planejando, porque eu vou ganhar essas semanas gratuitas. Então, pra mim, valeu a pena. E quando eu chegar pra fazer a matrícula na faculdade, esse valor que eu dei de sinal de $2.300, eles vão descontar do valor do primeiro semestre, aí eu só vou pagar a diferença. Então, valeu muito a pena. Mas isso tudo foi quando eu fiz, eu não sei agora se ainda continua essa promoção deles. Então, convertendo na taxa do dólar, no dia que eu efetuei o pagamento, esses $2.300 deram R$8.872, que foi bem doidinho pra pagar, mas devido a essas bonificações, né, digamos assim, valeu muito a pena, porque eu ia ter que pagar esse valor de qualquer jeito quando eu fosse entrar lá. E eu ainda ganhei essas coisas, essas promoçõezinhas, né? Que baixaram o valor do que eu ia ter que pagar no total. Então, eu achei que foi um investimento que foi doído pra pagar, mas valeu a pena. O nosso quinto gasto foi com a questão do visto, porque eles dão entrada no visto com tudo isso. Porque aí a faculdade te dá a cartinha de aceitação também, eles acrescentam no seu visto. E aí, depois que você entrega toda a documentação que você manda lá pro consulado, eles te mandam um boleto pra você efetuar mais um pagamento, que é em relação ao visto que eles vão carimbar no seu passaporte caso seja aprovado. E é uma taxa, né, que você tem que pagar antecipada, não é só se for aprovado. E a taxa de biometria, que você tem que fazer a biometria para poder dar andamento no seu visto. Então, esse boleto foi num total de $570 canadenses, porque a taxa do dólar canadense e a taxa do dólar dos Estados Unidos, o canadense é um pouquinho mais em conta. Então, na taxa do dia que a gente efetuou o pagamento, pra gente foi R$2.280, que é uma boladinha quando você vai juntando todos esses valores aí. Mas como são etapas, então não é muito comprido também esse processo, então, mas dá pra dar uma divididinha aí um mês, no outro mês, e assim vai. Depois dessa taxa, eles te pedem pra você ir até o local fazer a biometria, e em seguida eles vão te solicitar o exame médico. No vídeo anterior, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo pra vocês. Bom, gente, então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou quiserem mandar alguma mensagem com alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários que eu vou tentar estar respondendo todos os comentários, tá bom? E é isso, tchau!